em cima da mensagem lá agora. Não, só clica. Fixar comentário. Aí agora quando ela entrar, você vai clicar em cima da coisa dela e convidar para a live. Ou, deixa eu ver. Ah, não, perguntas não. Aqui é para você compartilhar a live. Aí, espera ela entrar. Desativa a notificação. Como é que faz isso? Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a dor neuropática diabética, seus instrumentos de avaliação. Eu estou aguardando somente a nossa convidada, a Juliana, que acabou de chegar. Só um minutinho que eu vou convidá-la. Olá, Ju. Sim. Oi, Juliana. Oi, Tarcísio, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. E aí? Estamos aí, né? Tamo que tamo. Preparada para a gente fazer essa discussão? Opa, vamos lá, vai ser um ótimo bate-papo. Vai. Então, Vou colocar o fone, porque assim, eu tô em casa, um monte de gente. tá legal. Acho que a sua conexão tá um pouco tá falhando também um pouquinho. Oi, César, lá do Peru. Tudo bem, meu amigo? Voltou? Oi, voltou? Sim, Voltou? voltou. Tá tudo Então, bem, Ju. que eu fui colocar o fone, porque aqui eu tô em casa, quer dizer, na verdade, na casa da minha mãe, tá todo mundo. Então, vocês iam ouvir de tudo um pouco. Tranquilo. Então tá, né? Obrigado pelo convite. Imagina, Você eu que fez. agradeço imensamente você ter aceito ao meu convite, porque nós dois somos fisioterapeutas, mas hoje nós vamos conversar sobre abordagens um pouquinho diferente do que um e o outro faz a respeito da dor neuropática diabética. Então, Sim, eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse e aí depois eu me apresento. tá legal. Bom, novamente, né? Obrigado pelo convite. Fiquei muito agradecido. E vai ser um prazer a gente ter essa discussão aqui, um pouquinho sobre a dor neuropática diabética e o que a gente pode fazer, né, para trazer de benefício funcional para o nosso paciente. Bom, meu nome é Tarcísio Aquino, né? Eu sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em fisiologia do exercício e fisioterapia cardiorrespiratória. Eu trabalho como fisioterapeuta intensivista na UPA aqui de Poços de Caldas, na minha cidade. Tenho mestrado em ciências da reabilitação e a minha linha de pesquisa é a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, embora eu não digo que este nicho seja único não, é exclusivo para isso, né? Porque eventualmente tudo faz parte de um quebra-cabeça, tudo vai, né, se conectando e essas conexões a gente tem que entender de tudo um pouco. E eu gosto muito, né, como vocês têm percebido, de repente, no conteúdo, eu gostaria até de perguntar, de repente, para quem estiver assistindo, se está gostando das coisas que eu venho postando, porque eu quero trazer muito foco do instrumento de avaliação, né, dos instrumentos de avaliações. Eu tô amando. Todo mundo sabe, né, como utilizar, mas convenhamos, muita gente utiliza na primeira avaliação e raramente volta a fazer, né? E depois nunca E mais mais importante usa. que isso, é interpretar esses resultados, né, e quantificar, porque muito dos dados que nós avaliamos
são subjetivos, né? Inclusive o que a gente vai estar discutindo hoje também, que é a dor. Bem Então, subjetivo. então é isso. Obrigado, Ju, e pode conduzir a nossa conversa, por favor. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Podem colocar as dúvidas que, se a gente não conseguir respondê-las agora, nesse momento, a gente responde pelo direct ou por mensagem, mas a gente responde, né? Para mim é uma grande honra você ter aceito esse convite, porque eu já te acompanho há bastante tempo, né? Porque eu sou Poços Caldenses de coração, né? Né? Conheço o seu profissional, que é, assim, sem comentários. Você é um excelente profissional em todos os segmentos, né? Então, é só gratidão mesmo por você ter aceito a esse convite para a gente conversar sobre dor neuropática diabética, que é algo Obrigado. que eu venho estudando. Então, eu vou me apresentar. A maioria das pessoas que eu estou vendo por aqui já me conhecem, mas vamos lá. Meu nome é Juliana, sou na metade do meu doutorado em Ciências da Saúde Coletiva, justamente estudando essa questão de neuropatia diabética. Que show. Certo? Muito bom. Então, o que eu e o Tarcísio a gente havia combinado é que eu vou dar essa introdução mais a respeito das condições, né, da neuropatia, e depois, no segundo momento, o Tarcísio entra com a parte mais específica de escalas de avaliação e tudo mais, porque as nossas escalas, né, nós trabalhamos com escalas bem diferentes nesse assunto. Né? Então, antes de falar em neuropatia diabética propriamente dita, não tem como abordar, não tem como deixar da gente falar de diabetes, né? Sim. O diabetes é uma disfunção, né, endócrina, causada por uma deficiência do pâncreas na produção da insulina, que é um hormônio que regula toda essa glicose circulante no sangue, esse açúcar, né, circulante no sangue. Hoje, né, vamos falar de mundo. Nós temos, infelizmente, 436 milhões de diabéticos, segundo a última data da Federação Internacional de Diabetes. E no Brasil, nós estamos em 16 milhões e 800 mil. Então, nós estamos falando de uma patologia que está matando mais que câncer, e não é tão falada como deveria, né? E aí, uma das principais complicações desse diabetes, dessa parte, né, macrovascular de acometimento, é a neuropatia. Que ela está presente em quase de 50% a 80% dos pacientes que já apresentam diabetes há mais de 10 anos de diagnóstico. Então, é bem complicado. E essa neuropatia, ela é causada única e exclusivamente pelo aumento dessa glicose, dessa hiperglicemia, né, crônica,
circulante que vai causando a lesão dos axônios de fibras sensitivas. E aí a gente tem tanto a neuropatia sensitiva, quanto a neuropatia motora, como a neuropatia autonômica. E pensando nisso tudo, né? Pensando nessas complicações dentro dessa neuropatia, que hoje a gente não vai falar, né? Da parte da biomecânica dela, que é a minha linha de pesquisa, ela acomete, né, ela provoca o que a gente chama de dor neuropática diabética, que ela está presente hoje por volta de 30% a 40% dos indivíduos com neuropatia. Então, é uma porcentagem bem significante, né? E os métodos que a gente utiliza. E os métodos que a gente utiliza, né, dentro da nossa linha de pesquisa são as escalas de avaliação de Michigan, que é uma escala de rastreio e de triagem dessa doença, embora nós, enquanto fisioterapeutas, não possamos dar o diagnóstico de neuropatia, mas a gente pode fazer este rastreio, né? Uhum. Que isso é extremamente importante para esse indivíduo. A gente usa também a escala de EVA, que é a escala, né, para quantificar a dor, que é extremamente importante. E em alguns pacientes, eles chegam a falar que de 0 a 10, a dor é 30. De tanto que é uma dor que incomoda, que persiste e tudo mais. E aí tem mais duas escalas que a gente utiliza, que é a LANS e a DN4, que também são escalas de quantificação de dor e de rastreio. Uhum. Certo? Certo. Aí, muito legal, né? Agora... Pode continuar depois. Não, agora é com você. A minha parte. Eu já falei até demais. Nada. Bom, né, quando você jogou o assunto para a gente falar sobre a dor, né, as escalas de avaliação de dor, também não é o objetivo aqui desse nosso bate-papo mostrar essas escalas, assim, demonstrar a aplicação. Isso nós fazemos nos nossos conteúdos no dia a dia, mas sim discutir as suas funcionalidades, né? Eu gostaria de chamar a atenção pelo fato da dor, todo mundo tem a sua sensação, né, da dor. Então, tanto que nós não medimos a dor, nós podemos mensurar a percepção de dor do indivíduo. Né? Cada um tem a sua percepção. Então, o que a ciência, né, procurou buscar? É justamente isso, elaborar essas escalas para que nós conseguíssemos afunilar, né, certo perfil, né, naquele intervalo, né, aquela semelhança de acordo com a determinada comunidade. Isso eu falo no geral. Mas, enfim, uma das escalas mais utilizadas é a EVA, né, a escala visual analógica, para tudo. Né? Também tem, ela pode ser numérica, por carinha, né, carinha de felicidade, carinha de tristeza, de desconforto, e elas são muito bem aplicáveis. Né? A gente percebe isso, né, desde a clínica, o indivíduo que vai trabalhar na sua clínica, do indivíduo que faz os atendimentos domiciliares, porque é um feedback muito interessante. Extremamente importante. Né? Tanto no decorrer da terapia, como no decorrer da terapia no sentido geral, né? No tempo todo do tratamento. E outra que eu costumo dizer além de direcionar, né, a sua terapia, a sua condução e verificar a evolução do paciente, é registrar isso no final. E mostrar para o paciente, o primeiro dia que ele viu aquela escala visual, como ele estava. E dependendo, né, da evolução da terapia e tal, como ele se encontra
em algumas sessões, alguns dias ou alguns meses depois. Então, porque à medida que o tempo vai passando, a nossa percepção ela vai mudando também. Então, por isso que é interessante, né, que nós façamos isso sistematicamente. Mas falando da neuropatia, né, da dor neuropática, é muito, ela é, né, como você mesmo disse, ela é muito intensa, né, a percepção dessa dor é muito intensa pelos pacientes, né. E Então, eles relatam, né, essa dor como uma questão extremamente angustiante, é, né? Porque não tem o que passa, sem contar que os medicamentos que a gente tem hoje para dor são extremamente caros, não são todos que têm acesso e nem condições a esses medicamentos, e muito desses medicamentos tem muita reação adversa e eles deixam de tomar. sim, exatamente. E a diabetes por si só, né, Juliana, por conta também dessa, como você acabou de falar, do tratamento mais caro, o que sobra? Não o que sobra, né? É chato falar isso, mas assim, o que a gente tem que buscar? É a qualidade de vida com os recursos que podem estar associados ao tratamento farmacológico, né? Então, mas assim, quando a gente fala de dor, a dor também traz outras consequências, né? Que é a perda da função, da funcionalidade. Então, vira um evento cascata, um efeito dominó, no qual o paciente começa a demonstrar outras comorbidades. E é nesse sentido que eu gostaria também de Travou, voltou. problema aqui. Bom, É, aproveitar para cumprimentar o pessoal aqui, o Paulo, a Janaína, também são pessoas que eu conheço. é. Então, e assim, esse leque, né, de perda de função que a dor traz também, isso é muito refletido, principalmente nessa situação. Nós temos na fisiopatologia da diabetes, como você falou, a gente tem, né, toda aquela ação patológica, inflamatória no neurônio, e isso também, o diabetes, o que ele traz também? Ele traz a mesma situação fisiopatológica nos outros tecidos. Então, a gente vê que o tecido do miocárdio, né, o músculo do miocárdio também é Uhum. afetado, isso pode trazer arritmias. Então, agora imagine só, essa funcionalidade toda sendo perdida não, comprometida, né, mesmo com, não falando só de dor, mas associada à dor, o tanto que isso vai ser exponente, né, vai ter uma sensação de dor e perda de função muito maior. Então, eu fico muito feliz que a minha linha de pesquisa, né, reabilitação cardiopulmonar, de 10 anos, 15 anos para cá, assimilou em 2006, se eu não me engano, porque antes era só reabilitação cardíaca e pulmonar. Agora é reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica, né? E a diabetes, a obesidade, traz Hum. tudo isso. Então, quando esse paciente chega na sua clínica, ou você vai atendê-lo em casa ou no hospital, então, faz parte da reabilitação da cardiopulmonar, em todas as suas 4 fases, o atendimento desse paciente. Bom, então voltando, né, a falar sobre isso, quais são as principais perdas de função nesse sentido? Né, a gente pode ter arritmias cardíacas, esse paciente a médio e a longo prazo, ele pode evoluir com uma hipotensão postural e todas aquelas complicações cardiovasculares que nós já conhecemos. Concomitante a isso também, o que eu posso estar? Perda de função pulmonar. Por conta da hiperglicemia crônica, eu também tenho um acometimento, tanto na troca gasosa, principalmente se for um paciente que tem outras comorbidades. Então, eu tenho deficiência na troca gasosa, eu tenho perda da elasticidade pulmonar. Da complacência e vai alterando tudo, né? Mas, principalmente, o que eu gosto de chamar a atenção relacionada à dor é a perda da força muscular inspiratória. E quando isso acontece, o paciente ele entra em fadiga mais fácil, mais rápido. Ele não tem aquela ventilação adequada.
Então, a gente pode verificar isso em diversas patologias ou situações. E outra situação também, que a diabetes está muito relacionada à obesidade também, né? E esses pacientes, eles têm um perfil muito severo para que aconteça a apneia do sono, para que evolua para a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono. Então, eu também tenho que uma comorbidade, uma patologia secundária a toda a fisiopatologia da diabetes. Então, o que eu gostaria de estar discutindo, trazendo aqui para a gente também, é que não só a dor é ela dá aquela sensação, né, de perda de funcionalidade por si só. Agora, imagine associado a todas essas disfunções que o diabetes pode trazer. Né? Então, eu gostaria de deixar só essa reflexão, que além, né, de tratar a dor, que é muito complicado tratar a dor, né, Juliane? Porque a gente sempre vive estudando, e principalmente numa situação como a da dor neuropática diabética. Porque está totalmente desorganizado aquela região sensorial. Totalmente. Né? Acomete a propriocepção, a sensibilidade, e assim vai, como eu disse. Pressão plantar fica extremamente então, altera a marcha, comprometida, equilíbrio. Né? Trazendo isso à tona, eu gostaria de citar só alguns instrumentos de avaliação que nós podemos trazer juntos, né, na avaliação da dor, para que a gente consiga demonstrar a evolução desse paciente daquilo que a gente está fazendo. Claro que, como nós já repetimos aqui, a dor neuropática diabetes ela é incapacitante mesmo, né? Ela traz muitas consequências. E a gente pode, daqui a pouco eu quero falar outra situação. Mas, por exemplo, na perda de força muscular inspiratória, o fisioterapeuta vai lá, trabalha com treinamento muscular inspiratório. Hoje tem alguns recursos, como o Power Breathe, o Threshold, que todo mundo conhece, e outros recursos. Né? O próprio posicionamento, principalmente na fase 1 da reabilitação, dentro do hospital. Fazer a aferição, né, dessa pressão máxima inspiratória através da manuvacometria e sistematicamente estipular um prazo para reavaliar, para demonstrar que a gente está conseguindo e quando poder direcionar mais ainda essa evolução de tratamento. Né? Tenho também um aparelhinho muito simples, que é o PeakFlow. Eu consigo determinar a velocidade, né, a força muscular respiratória através da velocidade do fluxo expiratório. Então, eu consigo... isso está muito associado a poder ajudar na higiene brônquica, né, a tosse, a força da tosse. Agora, imagine um paciente que está lá com muita dor e todas essas incapacidades associadas. Né? E, principalmente, um teste funcional, Juliana, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Nós temos vários testes funcionais. Teste de caminhada de 5 minutos, de 3 minutos, o Time Up and Go. É muito comum a gente fazer isso dentro do hospital. Mas, oi, Eric, tudo bem? Trabalhou comigo aqui também. Então, acho que a funcionalidade, né, fisioterapia é sinônimo de funcionalidade. Então, a partir do momento que você conseguiu aferir, né, demonstrar a evolução da sua funcionalidade, você está no caminho correto. Então, utilizar esses instrumentos e trazer eles para quantificação, para resultado. Assim você vai ter o maior sucesso. Agora, voltando a falar da dor, tem a algometria. E eu queria te perguntar, você acha que a algometria como instrumento de avaliação seria relativamente eficaz na avaliação da dor desse tipo de paciente? Porque é totalmente... A sensibilidade fica totalmente alterada. E a algometria, o que é? Pela pressão, eu determino se o paciente, né, está com a intensidade da dor naquele momento. Mas será que ela é tão objetiva que nós poderíamos substituir as subjetivas pela algometria? Essa é a grande questão, né? Por mais que a gente consiga respostas objetivas, mas você tem que pensar nesse indivíduo como um todo, né? E não só como uma estrutura. Então, eu levo muito mais em conta a questão da subjetividade dele
do que algo mais objetivo para esse sentido. Eu acho que Entendi. para outras questões nesse paciente, questões mais objetivas, avaliações mais objetivas, ok. Mas para dor, eu ainda sou meio suspeita, assim, eu prefiro ficar com a subjeção dele. Até porque essa percepção subjetiva envolve outros fatores, né? Não só a sensação física. Eu tenho o meu estado de espírito naquele É, momento. Tudo isso interfere, né? Não sei se é positivamente ou ou negativamente. negativamente. Mas tem essa interferência. E trazer a algometria como objetividade seria até eficaz, trazer e verificar a sensibilidade, Uhum. né, naquele momento, naquele local, mas a gente sabe que tem um contexto global ao redor, né? Tanto que eu até falei do modelo de saúde, né, de trazer o Código Internacional de Funcionalidade, aquele modelo de funcionalidade, onde eu vou também verificando o ambiente. Isso. Até que ponto o ambiente não interfere nessas avaliações, Então, né? na maioria das vezes, interfere muito. Muito, 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 muito. E Juliana, desculpa, e como que está a evolução do tratamento da dor, né? É uma curiosidade que eu tenho da dor neuropática diabética. hoje, o que a gente tá usando no estudo, que na verdade o nosso estudo ele tem duas vertentes. Eu e uma colega. Eu fico mais com a parte da biomecânica e pressão plantar, né? E ela justamente com essa parte mais da. Oi? Voltou? Então, é um aparelho chamado Anodyne, que a gente tem Como? Anodyne. Ele é Ah, um aparelho, se não me engano, ele não é americano. Ele é australiano, uma coisa assim, não sei te falar, mas posso perguntar para a Dani depois e te responder. Ele é, ele funciona assim, se você olhar, você vai achar que ele é tipo um TNS, aham. sabe? Aí você coloca nos dermátomos correspondentes e vai aumentando a intensidade conforme o paciente vai sentindo. E aí, Mas mantém a baixa frequência no tratamento, mesmo com a uhum, intensidade maior? é, É baixa frequência, né? é baixa frequência. Aham. É. E aí a gente está conseguindo, até agora, né, com os experimentos que a gente já fez, tanto diminuição de dor, como essa. Não gosto muito dessa palavra de volta, né? Mas desse referir, sentir a sensibilidade novamente. Aham. Volta a Então, referir a sensibilidade. Não é volta. se queixar de dor, mas é de sentir, voltar a ter a sensibilidade, né? Uhum. E ele, consequentemente, ele deixa de ter essa dor. Ou essa Olha, dor deixa de ser tão incapacitante. legal. Muito caro, muito caro. A gente só conseguiu esse aparelho via Unifesp, com um médico que patenteou, mas infelizmente Uhum. faleceu. Ele vinha ao Brasil para nos dar esse treinamento, mas infelizmente ele faleceu. Então Poxa, que pena. a gente teve que fazer esse treinamento online. Mas assim,
até agora o que a gente tem de resultado, né? São resultados bem bacanas. Eu acho que daqui para frente vai dar para a gente ter uma outra linha de segmento para tratar essa dor. Uhum. E é interessante, né, que o que a gente vem falando sobre os instrumentos de avaliação, das escalas visuais, algometria, seja lá o que for, para avaliar, associado a esse tratamento, a gente consegue, de repente, é uma pesquisa, né? Uhum. Você consegue realmente verificar não a eficácia desse tratamento, que isso aí já deve ser muito evidente, mas a funcionalidade de utilizar essas escalas, né? Por Uhum. isso que é importante, É. pessoal que estiver assistindo, é importante a gente fazer essa instrumentação sistematicamente. Uhum. Né? Sempre, 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 em todo encontro com esse paciente, quantificar. Ai, é chato, ai, mas meu horário é cronometrado, lamento. Leva tempo, mas tem que fazer. Entendeu? Lamento, começa a aumentar os seus horários, né? Mas é extremamente importante, a gente não pode deixar isso de lado. É uma coisa que eu gosto de frisar bastante, sabe? Até, até Uhum. porque isso não é só para o paciente, é para o próprio profissional, né? Mostrar a eficácia do tratamento dele. Porque não é um tratamento de um dia, não é um tratamento de uma semana, pode ser tratamento de meses, anos. E aí, como que você vai poder mostrar para ele que realmente ele está tendo uma evolução? Se você não tem nada. Sim. Para comprovar, né? Perguntar, e aí, tá melhorando? Ele pode mentir. É. E é muito. E pode ter aquela sensação de evolução alterada, né? Uhum. Ele pode não lembrar de como ele realmente estava disfuncional, ainda estando, né, perdendo função, ou não ganhando função. Uhum. Aí a gente começa a ter aquela sensação da inércia, né, da evolução. Então não dá para quantificar dessa forma. Uhum. Mas aí é engraçado, né? Que a partir do momento que você consegue, pelo menos, diminuir, né, essa dor e essa sensação de dor, é o que você falou. Mesmo que a gente não consiga melhorar tanto a funcionalidade dele, mas ele refere que tá 1000%, que Melhor. já tá dando para correr a São Silvestre. E isso é muito bacana. Muito bom. Isso. E, Juliana, uma dúvida também. Assim, relacionada à fisiopatologia. Pode ser irreversível? Aliás, pode ser reversível essa situação? Então, tem algumas literaturas que trazem que sim, se não for de longo prazo. Outras dizem que não, que uma vez os axônios desmielinizados e tudo mais, acometidos, não tem como voltar à função deles. Entendi. Então, aí é trabalhar as comorbidades, né? Uhum. As perdas funcionais consecutivas. Uhum. Mas depende da linha do autor que você lê e que você segue, mas a grande maioria diz que não. Uhum. De longo prazo, não. Complicação. Cabe a reflexão disso que a gente vem falando mesmo, né? A evolução sistemática, o tratamento, as inovações, como esse tratamento que você nos trouxe, né? E só te cortando um pouquinho, em relação a esse tratamento, a fotobiomodulação tá vindo com tudo, né? Na questão de dor neuropática. Neuropática. Fotobio? Fotobiomodulação.
É como se, Mas então, e é como... como se fosse, assim, nessa parte eu também ainda tô estudando muito. Uhum. Quero convidar uma ex-professora minha, ela é aí de Postos, a Laura Rezende. Não sei se você conhece. Não, não, não conheço. Ela dá aula aqui na Unify. Uhum. Ela estuda muito essa questão da fotobiomodulação em dor neuropática periférica causada pela quimioterapia. Uhum. Então aí eu tenho, Associado a um outro. aí eu tenho conversado com ela e quero marcar uma live com ela para a gente conversar justamente sobre isso na neuropatia diabética. Já pedi para ela, inclusive, um curso, mas ela está resistente comigo. Mas eu ainda vou Vai conven... insistindo. mas eu ainda vou convencê-la. É... Você vai vencer pela insistência. Vou. Porque eu acho que tudo que é novo, tudo que agrega, a gente tem que estar sempre buscando, trazendo, deixar um pouco aquela questão, né, que a gente tinha antigamente da fisioterapia, que eu não vou ajudar meu colega, eu não vou discutir caso com o meu colega, sabe? Bem de lado, e vamos trazer cada vez mais coisas novas e gente nova para discutir com a gente, porque são pontos de vista diferentes, Exato. são linhas de pesquisas diferentes, né? E uma vai juntando a outra e vai dando um balaio bem legal. É isso que você falou, é muito importante nessa parceria, né? Das discussões, dos grupos de discussão, Uhum. enfim. Não É, existe é, nada. Oi, voltou? E que, infelizmente, a gente só aprende a gostar, né? Desses grupos de estudo, desses grupos de discussão na pós-graduação. Que é, mas exatamente. é um erro nosso, docente. O erro, você fala do docente, desses grupos, por quê? Não, eu estou falando um erro nosso, enquanto docente, de não trazer para a Ah, graduação ah, sim. esses grupos. Aham, essa relação, né? Uhum, Interdisciplinar e multidisciplinar. é, Uhum. é, É verdade, é uma situação que a gente tem que estar trabalhando isso, né? Enquanto uhum, docentes na faculdade. é. É, Porque aí a gente começa a formar profissionais com uma outra visão, sim, né? Com uma visão exatamente. Não menos. com aquela visão concorrente, né? Mas de parceria, Uhum, que é isso que de falta. parceria. Aí É, toda a parceria é muito bacana, só traz bons fluidos, só traz benefício para o nosso paciente, que é o nosso objetivo maior. esse é o objetivo, né? É por É. eles. É por eles E que a mantendo gente. o nosso comprometimento para eles, né? Então, por isso que a gente tem que ser Uhum. metódico e sistemático. Esse é o lema, Nossa, né? Metódico totalmente. e É. sistemático, para que a gente consiga mostrar para ele que ele consegue passar por essa situação do melhor Uhum. modo possível. Seja A como for. reflexão que eu queria deixar é essa mesmo, né? Trazer relacionado à dor, que a gente discutiu de um modo bem simplificado, Uhum. Que é uma questão trazer que essa... dá, assim, né? Ficaríamos horas e horas aqui Sim, conversando sobre é isso. muito bom. Uhum. Mas é trazer a reflexão de que realmente a gente tem que colocar isso como um protocolo mental, né? De estar avaliando, de manter essas avaliações,
e estudar bem a dor. Porque como você falou, como eu também repeti aqui em algum momento, tem um contexto totalmente, né, adjacente, paralelo, não somente à função do paciente de disfunção, mas ao ambiente também. Então, sabendo avaliar essa situação, a gente consegue definir um caminho melhor para a terapia. Né? E existem muitos instrumentos, né? Como você trouxe alguns, eu falei de alguns outros similares, e depois eu vou te passar, Juliana, um link que eu achei muito interessante, que você coloca determinada palavra-chave que você tenha, né, um questionamento, qual instrumento de avaliação existe para aquela situação. Ai, que legal! Que você está procurando. Me passa sim. É muito legal. Passo. Eu lembrei agora, depois eu passo e compartilho com quem está assistindo também no Nossa, Instagram. bem bacana. Qualquer que você queira, assim, parece uma relação, desde as escalas, né, de avaliação até mesmo dos testes objetivos. É bem interessante. Nossa, bem bacana. E uma coisa que a gente precisa começar a fazer mais são protocolos. Ah, sim. Exatamente. Eu acho que a fisioterapia está deixando muito a desejar nessa questão de protocolo. Eu acho assim, o protocolo, quem trabalha em hospital sabe que o protocolo ele é essencial, né? Para minimizar os erros, para a gente, né, ter aquela não padronização, mas um direcionamento de tratamento também. É exatamente isso que você está falando. Imagina que legal, aquele fisioterapeuta que ele vai fazer o atendimento domiciliar, porque ainda de repente não se colocou em alguma instituição, ou aquele que saiu, todo mundo sai da faculdade, né, como eu já vi, para fazer o atendimento domiciliar. Imagina, ó, com o tempo de estudo que ele teve na faculdade, ele elaborar esses protocolos, essas atualizações, vem a prática baseada em evidência, vem tudo aquilo. Nossa, a pessoa se destaca e traz, né, a evolução para o seu paciente, que é o objetivo, de maneira muito eficaz. E que é isso mesmo, João. Essa reflexão que você deixou é perfeita. E a físio está vindo muito agora com prática baseada em evidência, que pelo menos na minha época de faculdade não era tão usada. Não era mesmo. Não. Era mais... Nossa, eu me lembro que quando eu fiz fazer pesquisa para o meu TCC de faculdade, eu viajei a São Paulo. Eu não me lembro se o nome era Bireme lá mesmo, o espaço físico lá na USP, né? Hoje em dia a gente tem o quê? A PubMed. Eu acho que era Bireme, era. Né? Hoje tem PubMed, então, a gente fazia... que chove, tudo. Né? Amo. Você tem tudo na sua mão. Então, não é desculpa de não se atualizar por falta de tempo e porque a gente fica no celular o dia inteiro, né? Fica, só bastante. Para acessar um artigo é muito simples. Agora, interpretar esse artigo que é complicado, né? Então... aí você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Ai, mas que bom. Tem alguma legal. Tem alguma pergunta? Porque eu não consigo ver por aqui se tem. Não temos pergunta. A pessoa não quis interagir. Não? Mas espero que tenha ficado um pouquinho da nossa reflexão para eles. O objetivo foi trazer a reflexão, né? E não falar sobre os sinapses e trazer todos os instrumentos. E vai acompanhar, o pessoal começa a nos acompanhar, né, Juliana? Você, os nossos conteúdos, e ali a gente vai discutir. Eu peço a sua autorização para deixar gravado essa nossa conversa. Por favor. Tá? E aí você me manda. E aí depois a gente compartilha. Por favor. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço imensamente o convite. Gratidão. E quando quiser interagir novamente, aparecer alguma coisa, pode me chamar que eu tô dentro. E vem aqui em Poços. E né? vamos que vamos. Temos uma pergunta. Mas a barreira aí tá fechada, sanitária. Não espera a pandemia. Aqui, Juliana, tem uma pergunta. Peraí, deixa eu ler aqui, porque tá em espanhol. Ela tem um paciente com pé diabético. Quais são os instrumentos que nós podemos utilizar? Maria Zauni. Instrumento de avaliação? Para pé diabético. Ela diz? Deve ser
É, Aí a gente tem instrumento, aqueles instrumentos universais mesmo de exame de pé, que é monofilamento para alteração sensitiva, o do palitinho japonês, que eles deram esse nome, mas que a gente usa o do martelinho já faz muito tempo, né? Martelo de reflexo para teste de Aquileu, são esses que a gente chama os 5 pilares da prevenção do pé diabético. Do pé diabético. Esses são os instrumentos. São. Aí a gente avalia força, angulação Mas eu não posso também associar os outros instrumentos já conhecidos, como goniômetro, dinamometria? Isso, mas Se bem que dinamometria para pé. Fica bem complicado. Goniômetro a gente usa. Legal. Fica mais complicado o de dedo, mas a gente usa também. É verdade, até porque tem uma limitação mesmo ali, né? Tem, mas é exame físico. Para pé diabético, a gente não tem nenhum protocolo que não seja exame físico mesmo. Que legal. Venha para Poços na semana da fisioterapia, assim que possível, que todo mundo estiver liberado, tá bom? Ficarei muito feliz com o convite. Tá bom. Então tá bom, Tarcísio, mais uma vez, obrigada. Pessoal, boa noite. Fiquem todos com Deus, se cuidem, se previnem, usem máscara, álcool em gel e fiquem em casa se puderem. É isso aí. Então, tá obrigado, bom. Juliana. Gratidão. Também a gente continua aqui falando. Então, tá bom. Pessoal, boa noite. Obrigadão. Obrigado aos alunos que apareceram, aos seguidores da Juliana, aos meus seguidores, e vamos todo mundo, né, interagir. Tá bom? Um beijo, Juliana. Beijo, abraço. tchau.